Olá, o meu nome é Filipe Vargas e este é o meu podcast, em que todas as semanas faço a mesma pergunta a um convidado diferente. E essa pergunta é: e a tua semana como correu? Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de E a tua semana como correu? Esta semana com o encenador e grande amigo Ricardo Neves Neves. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Muito obrigado por teres aceitado o convite de estar aqui e partilhares connosco a tua semana. Mas antes de nos maravilhares com os acontecimentos da tua semana, permite-me antes deixar aqui um pequeno apontamento do que mais marcou a minha. Normalmente, só depois de recapitular o que me chamou mais a atenção durante a semana, é que me surge uma palavra que de alguma maneira une essa meia dúzia de realidades destacadas de entre mil. Mas esta semana houve uma expressão que me surgiu diariamente e de forma involuntária. E surgiu-me tão evidente e insistentemente que resolvi fazer as coisas de outra maneira. Em vez de tentar encontrar uma palavra que unisse vários acontecimentos, fui à procura de acontecimentos que pudessem ilustrar esta expressão específica, que é a seguinte: é preciso uma aldeia para criar uma criança. It takes a village to raise a child, tal e como a ouvi pela primeira vez num filme qualquer, já há muitos anos. Basicamente, diz-nos que toda a comunidade deve providenciar e interagir ativamente com as crianças para que estas cresçam num ambiente seguro e saudável. A origem desta máxima é desconhecida. Crê-se que o mais provável é que seja originária do continente africano, o que, tendo em conta a dimensão geográfica e variedade cultural do mesmo, não é propriamente uma informação muito precisa, mas o importante é o que ela quer transmitir. Criar uma criança, educar um ser, ou, num sentido mais lato, fazer crescer algo, são tarefas árduas e, para serem bem-sucedidas, devemos confiar na união de esforços, na comunidade, na construção do bem comum. Ou seja, somos precisos muitos para fazer bem o que quer que seja. E que esforços se têm unido para o bem comum? Vimos esta semana a união de várias associações ambientais, bem como iniciativas de figuras públicas, como Maria João Pires, como forma de oposição ativa contra o projeto fotovoltaico Sofia, que prevê a construção de uma mega central solar no distrito de Castelo Branco. Há todo um ecossistema em perigo, com o abate de mais de 1.500 árvores adultas e uma vasta área que está incluída na Reserva Agrícola Nacional e também na Reserva Ecológica Nacional, que passaria a estar coberta, logo morta, por milhares de painéis solares. O assunto está em discussão, acesa, como convém, e o resultado ainda não está à vista, mas o que se viu foi uma admirável mobilização autárquica, regional, institucional e também individual na defesa do ambiente, esse supremo bem comum. Vimos também o PS fazer aprovar na Assembleia da República, juntamente com o PAN, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda, uma medida da sua autoria que vai permitir deduzir no IRS as despesas culturais, ou seja, gastos em livros, bilhetes de teatro, concertos, dança, entradas em museus e monumentos, bem como gastos efetuados em bibliotecas e arquivos, passam a contar como valor dedutível. Com o aumento assustador da iliteracia, o anunciado fecho de salas de cinema e outros sinais preocupantes relativamente ao consumo de cultura em Portugal, é mais que bem-vinda esta medida que, convém não ignorar, não recebeu o voto favorável do PSD, CDS e PCP que se abstiveram. Porquê? Perguntam-lhes. E também vimos como a nossa pequena aldeia, Portugal, se uniu num emotivo voto de melhoras de uma das suas crias favoritas, o humorista Nuno Markle, que sofreu um AVC e deixou toda a gente com a respiração suspensa. Foi uma espécie de retribuição de afeto dirigida a uma personalidade pública que insiste teimosamente em estar sempre do lado certo da história, sem medo algum, nem de polémicas, nem de haters. Markle está a recuperar e foi bonito ver que não só o ódio mobiliza, o amor e a admiração também o fazem. E agora sim, meu caro Ricardo, e a tua semana como correu? Olá, Filipe, muito Olá. obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ainda bem que me fazes essa pergunta. Olha, foi uma semana em que trabalhei muito, dormi pouco, Como sofri sempre. muito, comi para compensar, acho que me chocolate em todas as refeições, incluindo o pequeno almoço. Pronto, para começar bem o dia. Para começar bem o dia, comecei a semana no Algarve. Nós estreámos no Cineteatro Loutano um espetáculo Em Lolé, Lolé, Lolé. em Lolé, e na segunda-feira ainda estava no Algarve, ainda apanhei o sol da minha terra. Que bom. E depois é que voltei. E Agora que espetáculo é estamos que vocês estrearam? Estreámos o Estar em Casa.
com a minha querida Sílvia Filipe. É um espetáculo que comecei a pensar há alguns anos, a partir da obra da Adília Lopes, de Adília Lopes. Às vezes tratamos por tu as pessoas que não conhecemos, mas tem a ver com, sei lá, uma certa proximidade. Com o carinho também, que sim, todos também, temos. Exatamente. Por Carinho, Adília ou pela Adília. Emocional também. E estreámos finalmente e vamos agora apresentar em Lisboa numa temporada média que vamos fazer no Teatro Variedades, com 20 e tal sessões, que vai de 27 de novembro até 11 de janeiro. E agora fizemos em Lolé, o que me deixou muito feliz. Eu fico sempre muito feliz por apresentar em Lolé e especialmente por estrear em Lolé e podermos ter assim um primeiro impacto com as pessoas que são da minha terra e que têm acompanhado já há mais de uma década o nosso trabalho. E agora vamos trazer para Lisboa e estamos nesta semana de montagens, ensaios, experiências técnicas, ao mesmo tempo que estamos também a repor e a apresentar pela primeira vez em Lisboa o Definitivamente as Bahamas de Martin Crimp, que fazemos também no Teatro Variedades. No Variedades. E esse vai ser quando? Esse daí eu acho que é dos poucos espetáculos teus que eu não cheguei a ver ainda. Sim, nós estreámos esse espetáculo nos Açores, depois fomos para Lolé, temos feito algumas digressões pelo país e agora é que vamos apresentar em Lisboa. Nós vamos fazer os dois espetáculos no Variedades em horários diferentes. São espetáculos que têm o Definitivamente as Bahamas tem 1 hora, o Estar em Casa tem 1h10, 1h15. Um é às 7, outro é às 9h30, portanto ainda dá tempo. Dá para fazer uma dobradinha. Dá para fazer uma dobradinha e ir à hora de jantar ou no intervalo à Gina fazer uma refeição. Exatamente. O Definitivamente as Bahamas é um espetáculo muito doido, com a Custódia Galego, o Marques Darede e a Cristina Gaioso, que é uma atriz galega, que se divide entre Portugal e Espanha e a Galiza. E é a segunda vez que fazemos Martin Crimp, e é um autor de que eu gosto muito, é assim um género de absurdo, becktiano, amargo, bem disposto, às vezes glicodoce, outras vezes agressivo e aparentemente ingênuo, muito perverso, e tem assim uns ingredientes que sabes que eu gosto. Que tu adoras. E qual é que foi a outra peça que tinhas feito, que fizeste dele? Foi o Menos Emergências, que foram 3 peças curtas que nós estreámos no Teatro Meridional e depois levámos para o Teatro da Trindade 2014 e 2015. Foi um espetáculo que foi assim um género de impulso doido que tinha, se não me engano, 10 atores, 15 músicos e 80 coralistas. Uma coisa muito a Ricardo Neves. As vozes é uma coisa, as vozes que sobrepõem as músicas e os vários instrumentos, é assim um género de prazer tremendo poder fazer esse trabalho. E que mais assinalarias tu nesta tua semana, que são sempre muito cheias de coisas? Não tem de ser necessariamente só do teu trabalho, podem ser coisas pessoais. Se quiseres abrir o teu coração, o que dizem os teus olhos, Ricardo Neves Neves? Oh meu Deus, eu acho que se calhar vai ser uma entrevista muito curta, porque fora o trabalho eu não fiz muito mais. Eu posso dizer que ontem saí do teatro à 1 da manhã e fui dar um grande passeio na expectativa de ver as luzes, mas já estavam apagadas, e estive num passeio de 1h30 por Lisboa. Tu andas muito a pé por Lisboa? Sim. Eu tenho muito prazer, em primeiro lugar, em andar a pé, e tenho uma aversão terrível ao trânsito e a conduzir, e Lisboa é uma cidade que não me parece que seja propriamente simpática para circular de uma forma que não seja a pé, e mesmo às vezes a pé pode ser um bocadinho desequilibrada, mas o carro, eu já fiquei 2 vezes sem bateria por estacionar o carro e ficar meses parado. Eu uso muito pouco o carro em Lisboa. Eu acho que mantenho o carro pela minha relação com o Algarve, de andar sempre para cima e para baixo. Mas sim, ando muito a pé, e andar a pé ajuda-me a pensar. Já escrevi muitas... não digo peças, mas cenas a andar de um lado para o outro. Ajuda-me às vezes a selecionar bandas sonoras em que vou ouvindo música e vou selecionando as músicas que gostava de incluir nos trabalhos, nos espetáculos. É um momento em que também continuo a trabalhar. Só estou a falar de trabalho, é triste a minha vida. Não é nada triste a tua vida, porque o teu trabalho é a tua grande paixão, e ainda bem. Eu e o Ricardo já trabalhámos juntos 2 vezes. A primeira vez foi na Noite de Reis, em que eu fazia aquela assustadora, como diz a Olivia, e depois no Swimming Pool Party, que temos novidades.
Pois é, nós vamos voltar com o Swimming Pool Party. Vamos fazer o espetáculo no Teatro Maria Matos, às portas do verão. Não, já entrados no verão. Vai ser em julho. Vamos fazer o espetáculo durante o mês de julho e também entrar por agosto. O Swimming Pool Party, eu entraria nesta sala, que também vamos repor no próximo ano, em contexto de digressão. Vamos fazer em Lolé, depois eu gostava muito de circular pelo país e vamos trazer a Lisboa novamente em 2027. São, se calhar, os últimos espetáculos com textos meus, ou pelo menos durante um tempo. E eu tenho, claro, orgulho no trabalho que fizemos e vontade de os continuar a apresentar. São, assim, um género de coisas que me são preciosas e que me emocionam. A ideia de escrever, que me é sempre tão dolorosa, aquele género de solidão, da dúvida, o sofrimento da folha em branco e não saber o que é que vem a seguir e como é que se vão caracterizar as cenas e as personagens e como é que elas falam e como é que elas se movimentam e para onde é que vai a trama ou a narrativa ou a falta dela. Tem sempre ali uma zona de sofrimento. Depois entramos na zona do prazer, que é quando começo a gostar daquilo que fiz e quando começo finalmente a trabalhar em parceria com outras pessoas, e aí já é na sala de ensaios com os atores, com a restante equipa de criativos e de técnicos para levantar o espetáculo e poder trazer estes espetáculos que nós estreámos em 2024, a poder trazê-los de volta é uma grande satisfação. Sim, ainda por cima foi um processo muito estressante, porque estava o próprio do teatro estava a reabrir ao fim de ter ficado 20 anos fechado e havia uma quantidade de pequenos problemas com os quais tivemos de lidar, e vai ser bom voltarmos a uma sala como o Maria Matos, que é muito especial para ti e é muito especial para mim. Queres falar um bocadinho sobre... Já agora que estamos a falar de trabalho, pronto, que faz parte do teu dia-a-dia e o teu processo criativo, ou seja, essa tua angústia quando tu olhas para uma folha branca, esse teu processo solitário, depois dá origem normalmente espetáculos muito luminosos, cheios de vida, cheios de música, cheios de humor. Onde é que tu vais buscar as tuas inspirações? Eu sei que tu és muito eclético e bastante democrático e nada preconceituoso nas tuas fontes. Fala-nos um bocadinho, se quiseres, para ser mais específico, sobre ou o Swimming Pool Party ou entraria por esta sala. Entraria nesta sala. É a frase do, eu sei, mas... do Pai Tirano. Bem, o Swimming Pool foi um texto que escrevi em 2017. O texto estreou com a encenação da Mónica Garnel no Teatro São Luís e mais tarde é que encenei eu. A Mónica Garnel queria fazer um policial e convidou-me para escrever a partir da Agatha Christie, portanto nós avançámos a partir das leituras dos policiais da Agatha Christie e eu consegui mais ou menos perceber um género de estrutura e invertia. Em vez de acontecer um crime no princípio, eu coloquei o crime no final, mas nós anunciamos esse crime e se calhar o espectador faz o caminho de o crime ainda não aconteceu, mas eu vou tentar perceber quem é que vai morrer e vou já começar a perceber quem é que pode ter cometido o crime em si. Na altura, aquilo que mais fiz depois de ler Agatha Christie foi ouvir música. Ouvi muita coisa de Vivaldi e de Bach. Não é por vaidades das músicas barrocas ou clássicas, é mais pelo acelerar e pelo conjunto grande de instrumentos que dialogam entre si e que criam um género de onda sem fim e sem haver uma pausa, ou seja, há sempre um género de pensamento fervilhante sobre a música que eu depois gostava de colocar, ou que eu gosto de colocar depois na palavra e na forma de dizer o texto. E aí, mais uma vez, isso é um tipo de música que me ajuda, por um lado, a pensar, perceber esse remoinho do pensamento e o remoinho da palavra e o remoinho das frases que se sucedem e das personagens que se sucedem também e que têm um género de, às vezes, diálogo de surdos que se respondem mais ou menos, porque a música também é assim, ou seja, às vezes a melodia responde-se, outras vezes a melodia coincide sem se responder. Aí já tens música que... Tu tens música a 5 vozes. Quando se compõe música a 5 vozes com 5 textos diferentes,
o objetivo não é perceber os 5 textos diferentes porque não se vai entender. É um género de turbilhão musical e turbilhão de som das vozes e dos textos, e esse turbilhão também me atrai muito. E às vezes ultrapassa depois também o significado daquilo que é dito. E aí entramos naquela zona da música que comunica connosco muito para além das palavras. Ou seja, a palavra tem um significado e a música pode fazer coincidir esse significado, mas eu acho que leva um bocadinho mais longe. Portanto, esse processo de trabalho partiu também muito da música e da vontade de transformar em palavras aquilo que a música me transmitia, desse género de coisa irrequieta, sem parar, assim, um género de esse furacão de sons. Claro que depois, numa outra zona, mais à frente, já encontrei uma linha narrativa, uma história para contar, e aí já existem depois as outras questões relacionadas com uma estrutura que tem a ver com o entendimento de um texto, e aí já se começa também a incluir outro tipo de tempos, que tem a ver com o tempo do crime, o tempo do suspense e a forma como se lida com isso. À parte depois todo um outro absurdo mais ligado ao humor, e que no espetáculo, no texto também existe isso, mas no espetáculo também há uma ligação muito grande com a música, aí se calhar mais numa estrutura mais ligada ao musical, que é um género de remate de cenas com música, ou uma cena que começa impulsionada pela música, pela voz cantada e pela orquestra, pela pequena banda que temos em cena. Pequena, não, quer dizer, havia mais músicos em palco do que atores. Pois era, eram 12. Eram 12 e nós éramos 9, 10 e um elefante. E um elefante. Portanto, eu acho que, bom, quem não viu, nós tivemos de facto uma temporada bastante curta no Variedades, tivemos mais ou menos 3 semanas, agora temos um mês e tal no Maria Matos, mas é só para o ano, mas podem ir comprando os bilhetes porque está aí a chegar o Natal e é um ótimo presente para pôr na meia, no presépio ou na lareira. E mais coisas, o que é que tu tens visto ultimamente que tem chamado a atenção? Imagino que não tenha sido só trabalho, deves ter deitado um olhar a um livro, deves ter ouvido uma música qualquer interessante, visto um filme, visto uma série, comeste alguma coisa que te... Olha, estou numa fase em que quando chego a casa, eu normalmente ensaio até às 11, meia-noite, quando chego a casa às 11h30, meia-noite e meia, não tenho ligado a televisão, não tenho agarrado em nenhum livro, tenho vários livros em cima da mesa de cabeceira, mas aquilo que neste momento tenho estado a ler são... mais uma vez ligado ao trabalho, o Teatro Experimental de Cascais, que fez agora 65 anos, 60 anos, eles têm um concurso de peças que depois levam à cena. O texto vencedor vai estrear no próximo ano com a encenação da Ana Padrão, e neste momento eu sou jurado, estou a ler 49 peças. Meu Portanto, Deus. é muita leitura para acontecer, ou seja, se nós quisermos imaginar, são 49 pequenos livros. Sim. Para ler num mês e meio. Portanto, eu tenho usado as minhas madrugadas e os meus princípios de manhã para essas leituras, e depois, obviamente, tirar algumas notas para me lembrar sobre cada uma delas quando o júri se reunir no princípio de dezembro, e podermos, enfim, pensar em conjunto qual é que será a peça vencedora, porque irá estrear e ser encenada. Portanto, há uma responsabilidade também grande, porque fará parte do repertório do Teatro Experimental de Cascais. Portanto, todo o meu tempo livre, que não é livre, nessa zona mais fora dos horários rígidos, tem sido ocupado a ler essas 49 peças. E está de boa saúde a escrita de teatro em Portugal? Tens sido, olha, sem dar a levantar nenhum tipo de véu? Sim, há peças muito giras. Às vezes há peças que eu percebo que têm um potencial grande, mas que se calhar não houve tempo para fazer um género de revisão final para encontrarmos um equilíbrio, ou para, enfim, fazer aquelas melhorias de último instante. Mas sim, acho que parece-me que cada vez menos, e isso é positivo, existe o pudor de escrever. Eu tenho a sensação que há uns anos se dizia que escrever era específico de algumas pessoas, e agora já vejo mais as pessoas que escrevem por impulso e depois têm de facto um resultado muito engraçado.
ou pertinente, ou divertido, importante, porque a dramaturgia, imagina, há 15 anos havia muito pouca gente a escrever teatro, e agora sinto que há muito mais pessoas a escrever, e era uma falta que se sentia. Ou seja, nós vamos a uma livraria e, para além das secções de teatro serem sempre reduzidas, sim. Ainda no outro dia foi uma livraria em Alvalade onde a secção de teatro era outros. E depois estavam lá, sei lá, 15 livros dentro dessa zona dos outros. E são pouquíssimos os autores portugueses ou os dramaturgos portugueses publicados. Ou seja, continua a vender-se pouquíssimo, mas felizmente há mais gente a escrever. E nem é só as pessoas mais novas, há gente de várias idades a escrever e a arriscar avançar para uma escrita que é para ser dita em voz alta. Sim. E acho isso muito, 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 muito positivo. Sim, e sem estar agora também a revelar nada, tens notado alguma temática, há algum assunto, há algum tipo de temas que tu notas que são mais escolhidos? Sim, às vezes há uma coisa que eu não gostava de usar a palavra moda, porque também me parece redutor e parece-me que posso ser injusto. Sim, também é tendência, mas às vezes vou dizer inclinação. Ou seja, inclinei-me para este lado. Ou seja, às vezes aquilo que me parece é que vejo temas que são repetidos ao longo das temporadas dos teatros, ou que são repetidos de repertório para repertório, de diferentes pessoas e de diferentes companhias, em vez de encontrar uma coisa que seja específica de uma pessoa, daquela pessoa que escreveu, daquele artista, daquele dramaturgo. Isso eu tenho muita pena, quando não se traduz tanto um universo artístico específico, mas se traduz uma corrente de pensamento ou de novo pensamento. E aí os espetáculos acabam por ficar parecidos, sim, uns aos outros. Estás a falar quando há muitos espetáculos a falar dos mesmos temas sociais ou das mesmas, sim, questões, sim, políticas, de desigualdade, de lutas, de, sim, várias comunidades? Quando os espetáculos também funcionam como um manifesto, nada contra, claro, mas quando entramos num género de defesa em que isso é o ponto central do espetáculo. E às vezes gostava de ver também nesse sítio central o ponto de vista artístico, ou pelo menos estético. Uma escolha de linguagem, uma forma das personagens existirem, que gente é aquelas personagens são pessoas mesmo, ou são um desvio do que são as pessoas. Encontrar, mesmo quando os temas se repetem, e não há problema nenhum nos temas se repetirem, há temas que existem na literatura, na música, na dramaturgia, claro, com milénios, sim, e que se repetem ao longo dos séculos e das décadas e dos anos, e não há problema nenhum em repetir temas e assuntos. Às vezes é perceber qual é que é o ponto de vista artístico, qual é que é a forma que me representa mais a mim enquanto artista. E depois, eu também... Tudo isto que eu estou a dizer é uma questão de ultra subjetiva de gosto. Também há uma forma que eu acho que pode ser às vezes mais indireta de comunicar. Às vezes quando as coisas são muito, muito diretas, parece que são rápidas demais, batem e voltam para trás. Estão a tocar a campainha. Nós hoje vamos ter um almoço com toda a equipa deste LOL a ladrar, tudo bem, deste podcast. Só para terminar, achas então falta um bocadinho de teatralidade no teatro de intervenção? As coisas são tratadas como se fossem quase uma conferência? Sim, há espetáculos em que parece que é que tem essa característica de conferência. Eu não sei se é falta de teatralidade. Eu acho que às vezes sinto falta de um ponto de vista artístico, ou que se coloca o aspecto artístico num segundo plano. E eu gostava de perceber o ponto de vista artístico, ou seja, estamos a falar de teatro, estamos a falar de uma arte, e parece-me que em qualquer abordagem o ponto de vista artístico deve ser profundamente pensado.
Bom, vamos acabar porque estão a chegar os nossos convidados. Muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado este convite. Nós agora depois, podem ver no Instagram, o Ricardo teve atrás dele várias obras que ele escreveu e que foram publicadas pelos Artistas Unidos. São os livrinhos de teatro dos Artistas Unidos, que é também um ótimo presente de Natal e é uma ótima forma de conhecer o teatro, ler teatro. Sonoplastia. Também podem ver. Podes deixar entrar, sim. Podem ver também no Instagram. Vou fazer uma fotografia desta reunião de It Takes a Village também para fazer um podcast. Há designers, há fotógrafos, há sonoplasta e há uma cadela e há vários convidados. E todos os projetos funcionam mais quando são feitos em comunidade, em conjunto e em espírito de união. A sonoplastia foi de Margarida Adão e nós encontramos para a semana com um convidado diferente e a mesma pergunta de sempre. E a tua semana como correu? Queres despedir-te das pessoas? Beijinhos, até já. Beijinhos do Ricardo, beijinhos meus e divirtam-se.